Eu nunca vi uns dias como este que eu passei tanto na minha vida. Apocalipse capítulo 2, aleluia. Está aí o nosso irmão Rodrigo, tem nos ajudado, nosso irmão Claudemir, tem sido um guerreiro. Irmão Claudemir, quando eu liguei para ele, irmão Claudemir, rapaz, e aí, ele falou, Paulo, debaixo da coberta, ele falou, se levante. Aleluia. Me ajude, pelo amor de Deus, Claudemir, me ajude. Rapaz, ele falou assim, tão penoso, na porta debaixo da coberta, depois deixa a coberta para lá, meu irmão, me ajude, vamos lá. E ele veio. Deus abençoe, meu Claudemir. A Bíblia diz, o pastor Natal costuma falar, que aquele que trabalha para Deus, ele recompensa. Recompensa, irmão. Só pelo fato de você e eu, nós, ver a nossa família, irmãos, fazendo a obra do Senhor, tem salário maior, pastor Natal? Não tem, irmão Cláudia. Você já está vendo aqui seu filho, a Bíblia diz assim, ensina teu filho no caminho que deve andar, e quando estiver vendo, ele não se desviará dele. Igual eu estou falando assim bem fanhoso, com a língua meio pesada, porque a língua está pesando 100 quilos. Teve aquele negócio lá, anestesia, né? Foi anestesiado, né? Em vez de ser o corpo pessoal, né? A língua está anestesiada, está pesando 1 quilo. Eu estou falando assim, falando quase inglês. Apocalipse capítulo 2, a respeito da igreja de Pérgamo, aleluia, diz assim, capítulo 2, versículo 12. E a anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é essa espada afiada de 2 gumes? A palavra de Deus. Toda a igreja, versículo 2, 13. Pode ficar sentado, irmão. Pode ficar sentado, tá? Pode ficar sentado. Versículo 13, toda a igreja, versículo 13. Eu sei que tuas obras e onde habitais, que é onde estás o trono de Satanás. E retenho o meu nome e não resgaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunho, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmão, está falando que o trono de Satanás estava no tempo do Senhor. Que negócio é esse? Vamos já chegar lá. Ó, diz assim o versículo 14, ó. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Toda a igreja, vou pedir para a irmã Cláudia, lê o versículo 15, por favor. Depois da irmã Vânia, 16, e o nosso irmão Rodrigo, 17. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Segura um pouquinho, irmãos. Nicolaitas, a doutrina dos Nicolaitas. Quem são esses Nicolaitas? Esses Nicolaitas aí, irmãos, é a doutrina de Nicolau, que é um dos 7 diáconos, que está escrito lá no capítulo 6 do livro de Atos, Apóstolos, versículo 7. Esse Nicolau aí, irmãos, ele foi um dos diáconos que, segundo a história, diz que ele desviou dos caminhos do Senhor e começou a pregar. Tudo que ele pregava ensinava contra Cristo, irmão. Ele foi o tipo de um obreiro que se afastou da obra do Senhor e ficou perseguindo a obra do Senhor. Os Nicolaitas, que vêm da doutrina de Nicolau, que é um dos 7 diáconos. Versículo 15, a irmã Cláudia leu, versículo 16, irmã Vânia. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O que essa espada da boca dele está falando aí? Que espada é essa daí? Que espada é, irmã Cláudia? Que espada é, Manassés? Que espada é, Vânia? Que espada é essa aí, Manassés? Que está falando aí? Que espada é essa, lembra? A espada aí que a irmã leu? A palavra de Deus, irmão. Davi disse, ó, guardei a tua palavra no meu Coração. no coração. O costume era guardar a palavra no pergaminho. Davi foi mais sábio. Guardou, tirou do pergaminho e pôs no coração. 17 é teu, Rodrigo. Ele tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, darei do maná escolhido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra novo nome escrito, ou ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa pedra branca aí, cada um vai ter. Os gregos, antigamente, eles, quando venciam, era dado uma pedrinha preta. As batalhas. E uma coroa de ramo de oliveira. Aqui a gente vai dar uma pedra branca, a qual tem um nome que só a pessoa entende. A espada é a palavra.
Vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. É profundo esse negócio de Pérgamo aqui. Irmãos, fiquei sabendo, irmãos, fico feliz, né? Eu fiquei sabendo os boatos santos. Diz que aqui aos domingos está uma bênção. Louvado seja Deus. E cara, está com 2 domingos que eu não estou vindo. E o outro fiquei, quase eu ia sendo arrebatado. Ontem, misericórdia, estava soltando fogo tudo que era nariz. Misericórdia. A igreja de Pérgamo. Vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo. Eu falei para os irmãos de passar sobre as igrejas do Apocalipse. Pérgamo significa altura ou elevação, pois a cidade construída pelos gregos estava numa elevação de 300 metros a nível do mar. Quantos metros tinha a nível do mar? 300 metros. Onde que fica essa região? A ilha de Patmos. A gente fala tanto do Apocalipse. Tu vai brincar com o brinquedo agora, é? Na hora do culto, é, Radassa? Senta lá. Vai brincar de brinquedo agora, senta lá. E ainda com um carrinho de homem. Então, irmãos, a ilha de Patmos fica na Turquia. Por ali. E João foi colocado do lado da ilha de Patmos. Lá era moleza. A história diz que João foi o único que não morreu de morte matada, degolado. Não. A história diz que ele foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural, com quase 100 anos, 99 anos. Pegaram João, como eu falei outra vez. A história diz que o imperador colocou ele dentro de um tacho de óleo quente, irmãos, como castigo. Mesmo a filha negou a fé. Tem crente, quando passa uma lutinha, culpado é o pastor Natal, culpado é o Claudemir, culpado é o Leão, culpado é o pastor Leonardo Luque, culpado é fulano de tal. Não. De que homem se queixa, pastor Natal? Os seus próprios? Nossos próprios pecados, irmãos. Nossos próprios pecados. Aleluia. Diz assim, ficava 300 metros acima do mar. É dito que lá é onde está o trono de Satanás. A história diz, irmãos, que um dos imperadores de Roma, por que fala que a igreja lá é onde estava o trono de Satanás? Olha o que o imperador fez, irmão. Ele pegou a imagem do deus Zeus, que é um deus da Grécia, pôs lá para desafiar, meus irmãos, em cima do altar do Senhor. Pôs lá para desafiar. Pôs lá o deus grego lá no altar do Senhor. E forçou os cristãos a adorar. Mas os cristãos não adoraram, irmão Claudemir. Não adoraram. Por isso que o escritor diz, é onde está habita o trono de Satanás. Por quê? Se a gente for olhar assim, vai ver, pô, na casa do Senhor tem o trono de Satanás. Porque ele pegou o deus Zeus, colocou em cima do altar, e o imperador insistiu e forçou o povo a adorar. Mas os cristãos não adoraram. Não se dobraram, aleluia. Não vamos se dobrar, irmãos. Não vamos se dobrar, irmãos. Vamos adorar o Senhor sim, aleluia. Eu peço que alguns irmãos leiam Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Apocalipse 2 e 13. E eu sei que as tuas obras e onde habitais, que é onde estás o trono do Satanás. Segura aí, Jean. Ó, eu sei as tuas obras. Quem são as minhas e as tuas obras? Jesus, irmão. O que eu faço escondido, o que nós fazemos escondido nas ocultas no dia a dia que o pastor ninguém vê, Deus está vendo. Para ele dizer, eu sei as tuas obras. Quando nós vimos por aí, muitos obreiros, muitos evangelistas, muitos pastores, muitos diáconos, muitos obreiros que pregavam, faziam algo desviado, sabe o que acontece? Alguns deles é porque estavam usando de engano dentro da casa do Senhor. O que ele diz para a Bíblia, irmãos? Aquele que os me engana, na minha casa não. Eu me escondo de você, Claudemir. Eu escondo de vocês. Não é isso, pastor? Escondo o pastor Natal. Mas do Senhor não, meu irmão. Deus está me vendo lá no serviço, lá na guaretinha lá. Deus está nos vendo no nosso dia a dia. Aleluia. Vamos lá aqui adiante. Ela diz assim, ó. Eu sei as tuas obras e retens o meu nome. Guarda o nome. E não negaste a minha fé. Irmão, não negue. Ainda nos dias de Antipas, um apóstolo, um discípulo, me é o fiel testemunho, o qual foi morto entre vós. Onde habita Satanás? Quem é Antipas aqui, irmão? É um dos mártires que sofreu pela palavra do Senhor. Esse Antipas aqui é um dos que sofreu, ó, pela palavra. Porque para hoje nós temos a palavra de Deus aqui, irmãos, muito. Olha, irmãos, quando você pega na Bíblia, você vê escorrendo sangue na capa da Bíblia. Porque por isso nós temos essa palavra aqui hoje, muitos sofreram, até morreram por causa da palavra.
A palavra do Senhor, pois ela é sangue. Quando você pega nela, você sente, você escuta a alma dos pastores que morreram nos campos de concentrações. A gente sente a alma dos presbíteros, dos evangelistas, dos pastores, que agora recentemente degolaram 22 homens de Deus, esse pastor Natal. Degolaram, irmãos, por causa da palavra de Deus. Enquanto quando você e eu pegamos a palavra do Senhor, o que devemos fazer primeiro? Senhor, me dá a tua palavra, porque muitos morreram por causa da tua palavra. Hoje nós temos a palavra de Deus, ó. Tá bom, maravilha. Após a derrota, os persas, que é o povo do Irã, no ano 539 a.C., sacerdotes da Babilônia fugiram para a Ásia Menor, onde estão essas igrejas aqui, na Ásia Menor, e fixaram em Pérgamo. E se fixaram em Pérgamo. Esses sacerdotes que vieram da Babilônia, mas eles vieram para a idolatria, irmãos. Quando eles chegaram na cidade da Ásia Menor, que fica onde ficam as 7 igrejas, eles trouxeram com ele a idolatria. E aqui onde que o imperador coloca no altar do Senhor o Deus Zeus para os cristãos adorarem. Mas muitos morreram e não adoraram. É o símbolo de Deus. Irmão, não se dobre com esse mundo velho aí, cheio de imundícia, cheio de porcaria, que quer destruir homens, mulheres, servos, ungidos e ungidos do Senhor. É isso que o diabo quer. O diabo quer ver nós, pastores, evangelistas e obreiros assim, irmãos, olha, parados sem fazer algo do Senhor. Mas nós não vamos parar. Nós vamos continuar, vamos sofrendo, que o pastor Natal falou. Está lá eu virar a foto lá, tudo branquinho, vai ser um anjo. Uma maravilha, porque ficou bonito. Vamos lá, mas nós estamos lá, pastor Natal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso é um passo para a gente não desistir, irmãos. Ali, continuaram a promover os ritos da sua religião politeísta. O que é politeísta? Adorar vários deuses. E os elementos deste culto místico foram transferidos para Pérgamo e depois para o Império Romano. Foi assim que quase imperceptivelmente os costumes pagãos ingressaram na igreja cristã. Enquanto a igreja foi perseguida, não houve conformidade com o paganismo. O que é paganismo? Adorar vários deuses. Todavia, quando cessaram as perseguições, no edito de 313 depois de Cristo, o que aconteceu, irmão? Olha como Deus faz. A perseguição estava na Ásia Menor, aqui nas igrejas, o chicote comendo solto. O que é que Deus fez, irmão? Deus levantou um imperador, irmãos, dentro de Roma lá. Ó. Dentro de Roma, Deus vai lá e levanta um imperador, chamado Constantino. O que esse imperador fez, irmão? Ele fez o quê? Ele chegou lá no tratado e assinou uma lei dizendo: a partir de hoje, a religião do Império Romano é o cristianismo. Pode adorar Deus aí à vontade. E liberou. Liberou, irmãos. Por que, irmão Adriano? Por que, irmãos? Porque os outros imperadores antes proibiam. O Nero pegou Pedro e matou na cruz de cabeça para baixo. Pegou Paulo e mandou degolar a cabeça de Paulo. Todos os imperadores antes dele, esse imperador Constantino aqui, arrebentou com a igreja cristã. Com essa mesma palavra que nós usamos aqui. Mas quando Deus levantou um homem, Deus sempre levanta a pessoa certa, irmão. Deus sempre vai levantar a pessoa certa, irmão. Deus levantou dentro, nas bases do império, levantou um homem de Deus cheio do Espírito ali, Constantino. Só disse que ele foi um homem que ajudou a alma do Senhor na terra na época, durante 313. E o cristianismo entrou nas cortes e palácios reais, perdeu a simplicidade dos ensaios, dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. Governadores pagãos, homens idólatras. Eu peço que algum dos irmãos leia, por favor, a referência bíblica. Aleluia. No livro de Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Estou falando meio pesado. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Estamos falando da igreja de Pérgamo. Uma igreja, por favor, Vladimir, 2 Timóteo 4, versículo 1. Estamos falando da igreja de Pérgamo, que ficava ali na Ásia Menor, na região da Turquia. E ali tinha como sofredor o apóstolo João. Sofreu, morreu com quase 99 anos, mas não negou a fé. 2 Timóteo 4, versículo 1, que achou pode ler. 2 Timóteo 4 e 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos,
na sua vinda e no seu reino. Quem vai julgar? Jesus Cristo, irmão. Vai julgar todos nós. Por isso, irmãos, cada dia mais, devemos sim se apegar à obra do Senhor, se apegar a Cristo, porque a gente não vai saber, a gente não sabe, irmãos, qual o dia que a gente vai partir. Ninguém vai saber qual o dia. Você vai saber o dia que você vai morrer? Não, você vai saber. Vai saber o dia que vai morrer, Manassés? Não vai saber? Você vai saber, Jean? Não vai saber. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Então o que é que você está dizendo? Para a gente se apegar a Ele e a sua palavra. O pastor Natal, de acordo com o que ele leu a leitura aqui, você observar aqui no livro de Zacarias, capítulo 4, as duas testemunhas. E se você observar lá as testemunhas lá, das duas oliveiras lá, dos canudos lá, é a palavra, parece lá a palavra de Deus como testemunha. Para ter a testemunha. Alguns teólogos dizem que as duas testemunhas que está escrito lá no Apocalipse, as duas testemunhas, alguns teólogos dizem que é o Velho Testamento e o Novo. Outros dizem que é ali Moisés. Eu prefiro ficar com a palavra, que a palavra é o testemunho. Porque quando foi colocada a arca do concerto lá, o que tinha dentro da arca do concerto? As duas tábuas da lei, a palavra. Porém, alguns defendem que é Elias e Moisés, pelo fato de Elias e Moisés aparecer a Jesus no monte da transfiguração. Vejamos aqui, amados, eu peço que alguns irmãos leiam, por favor, livro do Êxodo, capítulo 28, versículo 36, santidade ao Senhor. Êxodo 28 e 36. Êxodo 28 e 36. Quem achou pode ler. Vai se sentar não? Vai ficar passeando direto na igreja? Senta lá. Senta lá, fica passeando direto. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravará a maneira de gravura de selos. Santidade ao Senhor. Isso tinha na roupa do sacerdote. Santidade ao Senhor como lembrete. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, irmãos. Dia após dia. Estamos lutando para isso, irmão. Nossa vida, cada dia mais. Para que quando um dia você e eu, a gente morrer um dia, irmãos, não fique com dúvida. Aquele irmão, sei não, aquela coisa. Então, como lembrete ao Senhor, santidade ao Senhor. Período profético da igreja de Pérgamo. Vamos ver aqui. Pérgamo representa a história da igreja cristã do ano 313 depois de Cristo até o ano 538 depois de Cristo, quando, após a queda de Roma Ocidental, no ano 476, sai de cena o imperador e surge o papado. Quando, se sabíamos que em Roma houve dois poderes fortíssimos, e hoje um ainda está atuante. O primeiro, irmãos, a Roma, dominada pelos imperadores, pelos Césares. O último imperador de Roma, nós sabemos que foi o último, foi Rômulo Augusto. Acabou-se o período dos imperadores, entrou o período, irmãos, dos papas. E nós estamos até hoje no período dos papas ainda, irmãos. Até hoje nós estamos no período dos papas ainda. E temos um estudo aqui profundo, irmãos, que trata bem de perto. Eu peço que alguns irmãos abram sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, irmã Cláudia, por favor. 2 Tessalonicenses, já que eu te falo a referência, tá? A transigência entre o paganismo e o cristianismo neste período resultou no desenvolvimento do homem do pecado. Esse homem do pecado, irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, irmã Cláudia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2 e versículo 3, não é isso? Ninguém de maneira vos engane, por isso vos acontecerá, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem, o filho do pecado? Esse filho do pecado. Em outras palavras, diz que ele se assenta no trono, no lugar de Deus, como se fosse um Deus. Quem é que faz isso? Que perdoa o pecado? Quem é que faz isso? Quem perdoa o pecado? É só Deus? Quem que se assenta lá, irmãos, e você vai lá e confessa seus pecados e vai te perdoar o pecado? Quem é que faz esse papel? Gnomo. Os padres e os papas, irmãos.
A Bíblia diz que ele se coloca no lugar de Deus como se fosse Deus. Porque o único que perdoou o pecado foi quem morreu na cruz do Calvário. Não foi ele que morreu na cruz. E quando você lê lá os 10 mandamentos lá na igreja, na outra igreja, lá na igreja romana, eles tiram o mandamento. Tem um mandamento lá que eles tiram lá. Eles tiram o mandamento lá. Depois, lá na frente, eu vou mostrar para os irmãos, nos estudos vai vir, ele tem umas coisas lá que ele tira. E a palavra do Senhor diz assim, aquele que tirar um tio ou aumentar, será o quê? Aumentado e diminuído. Aumentar os castigos e diminuído as bênçãos. Quem é esse homem? É ele. Vamos ver aqui, ó. Opondo-se a Deus, exaltando-se sobre ele. Em 533, depois de Cristo, Justiniano, o imperador de Roma Oriental, já havia declarado ser o Papa, cabeça de todas as igrejas. Eles dizem, irmão, que estão no lugar de Pedro, mas esquecem que foi eles que mandaram matar Pedro. Foi eles que pegaram Pedro lá, a mesma doutrina que fez matar Pedro. Ele disse que está no lugar de Pedro, mas foram eles que mandaram matar Pedro de cabeça para baixo. Os Césares. Depois acabou os Césares, entrou o período dos papas. E o primeiro foi Justiniano. Vejamos, no ano 538 depois de Cristo. Aqui, estamos acabando. Aqui diz assim, ó. Após a expulsão de Roma, da última tribo antagônica ao papado, os ostrogodos deu-se início ao período da supremacia papal, que segundo a profecia deveria durar 1260 anos. 42 semanas. 42 semanas dá quantos anos? 3 anos e 6 meses, tá certo? Aqui, 42 meses aqui, 42 meses dá 3 anos e 6 meses. A profecia vai cair agora certinho. Eu peço que os irmãos leiam, por favor, que equivale a cada dia na Bíblia, a cada dia equivale a um ano. Um dia na Bíblia, pela profecia, equivale a um ano. Vocês podem passear dentro da igreja, vocês também. Daniel capítulo 7, 25. Pode ler alguns irmãos, por favor, Daniel, irmã Cláudia, irmã Vânia, o pastor. Daniel 7, 25. Engraçado que os filhos dos pastores é o mais que dá dor de cabeça, né? Daniel o quê? 7, 25. 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Quem foi que mudou as leis e o tempo? O Império Romano, irmãos. Sabe por quê? O Império Romano lá, eles adoravam o domingo. Eles colocaram lá o domingo para adorar o domingo. Por que o domingo? Porque eles pregam que porque Jesus ressuscitou no domingo, então eles mudaram as leis lá, que teria que ser domingo. Mas só que domingo havia um Deus do domingo. O Deus Sol, que é o Deus de Roma. O Deus lá de Roma lá, o Deus, o pessoal adorava ele. Então, a história diz que eles adoravam o Deus Sol. Quando o Constantino ele se converte, antes ele adorava o Deus Sol aos domingos. O que acontece então? O papado veio lá e mudou. Quando hoje nós guardamos domingo, porque a lei está na lei lá. Mas quando o cristão, nós guardamos domingo para vir para a casa do Senhor, adorar, maravilha. Agora, quando a pessoa guarda domingo para ir lá, ficar de boa, fazendo coisas que o mundo gosta aí fora, nós estamos o quê? Adorando o Deus Sol. É profundo isso aí, eu estou falando para os irmãos. Os irmãos talvez nunca ouviram falar dessas coisas. E quem muda as leis? Quem muda as leis? Quem mudou as leis da Bíblia? O próprio papado. Porque era proibido a pessoa ter a Bíblia. Era proibido você ler a Bíblia. Quem era para ler a Bíblia? Era só os bispos e os cardeais da igreja. Por isso que quando Lutero descobre a palavra de Deus lá, irmãos, ele se converte ao Senhor. Lutero se converte, ninguém pregou para Lutero. Sabe quem pregou para Lutero? A própria palavra. Ele lê a palavra. Eles aí, irmãos, quer ver nós se fortalecer mais e mais? É com a palavra. Eu sempre falo lá em casa com meu filho. Eu estou careca de falar para ele. Ele está acabando já com o de Daniel, de ler. Nós estamos no capítulo 7, desde Manassés. Capítulo 7. Porque a palavra vai moldando, meu irmão. Irmão, de tanto levar a Bíblia para o serviço, tem um mulher que se converteu.
Falei, cheguei para ele e falei assim, por que você não vira cristão, evangélico, você não é da bagaceira, você é do mundo e nem vai para o céu? Mas é Jesus, minha irmã. Ela parou, escutou e está indo na igreja. Louvado o nome do Senhor. Fala nisso, pastor Natal, aquela jovem foi para a igreja? Qual? A jovenzinha se converteu? Sábado não foi não. Foi não, né? Vamos lá depois. Você foi lá tomar um café na casa dela lá, né? Aleluia. Eu vi que o Claudinho não gosta mais de café, né? A irmã leu 7,25. Aqui diz assim, eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Dá 3 e metade de um tempo, dá 3 anos e meio. Equivale aos 1.260 anos da profecia de Daniel, que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Apocalipse 12, 6. Os 1.260 anos. Quando fala esses 1.260 dias que nós vamos ler aqui, Apocalipse 12, versículo 6, quem achou pode ler, 12 e versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Esse 1.260 dias, irmãos, sabe o que significa esses 1.260 dias aí? 1.260 anos. Que a igreja sofreu. Porque dias na Bíblia, um dia na Bíblia equivale a um ano. Na linguagem profética, um dia equivale a um ano. Então, é os 1.260 dias que a igreja sofreu lá no Apocalipse. E essa mulher aí, os que fogem para o deserto, é a igreja. É a igreja do Senhor. Ela foge lá para o deserto, ela foge da perseguição. Aleluia. 1.260 dias. Eu peço que alguns irmãos leiam Apocalipse capítulo 13. Irmã Vânia, Apocalipse 13. A irmã Vânia quase não fala. Quero ver a voz dela muito hoje, uma vez. Apocalipse 13, versículo 5, irmã Vânia. 13, 5. Aleluia. Apocalipse 13, versículo 5, Vânia. Aleluia. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e Deus lhe deu poder para continuar por 42 meses. 42 meses. Dá quantos anos? 3 anos e meio. Na profecia é a mesma numeração que a irmã leu dos 1.260 dias de sofrimento. Equivale aos 1.260 anos que a igreja sofreu. Primeiro, a Roma dos Césares. Acabou a Roma dos Césares, entrou a Roma dos Papas. E hoje agora, nós estamos vivendo a Roma dos Papas. A Roma dos Papas, irmãos. A Roma dos Papas, irmão. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, aqui nós vemos aqui, Apocalipse 12, 2, quando nós vemos aqui que soube que ele tem na sua boca uma espada. Apocalipse 2, versículo 16. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, que é a palavra de Deus. A igreja de Pérgamo, irmão, a igreja que sofreu perseguição. A história diz, como eu falei no começo, colocarem o imperador, se eu não me esqueço, o imperador Adriano. A história diz que ele pôs em cima do altar para afrontar. Pois lá, está fazendo barulho de novo com o espandeiro, depois o espandeiro aí não sabe tocar. Colocar em cima do altar do Senhor lá, irmãos, o trono, a imagem do Zeus. Quem é Zeus? É o deus grego. E esse imperador forçou os cristãos a adorar, mas não adoraram. Não é diferente hoje. O mundo aí fora está cheio de facilidade para o cristão ir lá, se apegar a elas, as belezas, e ficar visgado. Perder a vontade de ir para a igreja, perder a vontade de congregar, perder a vontade de ler a Bíblia, perder a vontade de se consagrar, perder a vontade de tudo do que é das coisas de Deus. Por quê? O mundo, de novo, sabe você pode depois poder no lugar quieto ali? Põe lá e fica quieto. Então o mundo está cheio. Eu vou ter cliente que fala assim, mas o mundo não tem nada. Não tem não, né? Não tem. Aparece uma mulherzona bonita no caminho do servo do Senhor, pastor. Da serva do Senhor, um homem de boa presença. Se o homem não vigiar, irmãos, cai. Se arrepende espiritualmente, irmãos.
Para ter mãe de novo, põe isso lá. Põe lá, não estou brincando não. Então, irmãos, está cheio de facilidade. Aí tem muitos que dizem, não, irmãos, não tem nada a oferecer. Tem muitos cristãos que estão entrando na política. Pastores, evangelistas, obreiros, e está sendo preso aí, irmãos. Quantos estão dando escândalo lá em Brasília, pastor Natal? Homem de Deus, com dinheiro na cueca, dinheiro na meia, dinheiro na quinta, lá. Alguns que dizem, não vou entrar na política, mas está se corrompendo do mesmo jeito, está apoiando candidatos que estão na corrupção, irmãos. Eu acredito que Deus não me chamou para esse negócio, não. Nem para cada eleitoral. Eu gosto da palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Pastor Natal, por enquanto nós estamos pequenininhos aqui. Mas se Deus crescer, eu disse, vai ver, o tanto de político vai aparecer para querer encostar asa aqui. É que nós estamos pequenos aqui, irmãos. Estamos pequenos. Deixa eu crescer para você ver. Se tiver um povo aqui lotado, você vai ver, irmão. É político, meu pastor. Que eu posso mandar para você um cimento aí? Vai para lá, balão. Quer abençoar, abençoa, mas sem carregar o nome de político. Quer abençoar do Senhor? Pode fazer. Mas sem falar no altar o número da chapa de eleição. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos pequenos aqui, ninguém gostou. Deixa nós crescer um dia, irmãos. E nós estamos fazendo uso da palavra. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor não sai da sua boca que não traga o retorno, pastor Natal. Nós estamos empolgando aqui. Mas nós não estamos adulterando a palavra. Que o pior adultério em uma igreja é quando não se prega a palavra. E diz, não vamos dar conta a Deus, pastor, nós estamos pregando a palavra. Nós estamos pregando a palavra. O efeito vai acontecer um dia. Está lá em Jeremias. Que o efeito vai acontecer um dia. Senta direito, não está em casa não? Vai, senta direito. Nós estamos pregando a palavra, então o efeito vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Nossa família está aqui, nosso filho está aqui. Queremos que nossos filhos sejam uma bênção. A igreja de Pérgamo, irmãos, afrontaram a igreja de Pérgamo. A história diz, irmãos, que teve um dos bispos, acho que é da igreja de Esmina, um dos bispos. Pegaram aquele bispo da igreja de Esmina, Policarpo, porque a história diz que ele era discípulo de João. Pegaram ele, pastor, e colocaram dentro em cima da fogueira. Pegaram uma estaca, igual essa pilastra aí. Amarraram ele na pilastra lá. Tá. Colocaram lenha de um lado e do outro. E acenderam. Aquele bispo, com a idade de 86 anos, quando o fogo estava pegando na lenha, chegou aquele homem e disse assim, isso, irmão, da igreja romana. Perguntou para ele, Policarpo, nega Jesus, Policarpo. Sabe o que ele falou? Pode acender a fogueira. Como ele morreu comigo, pode morrer por ele também. Morreu dando glória a Deus na estaca. E hoje não temos essa perseguição. E às vezes, no dia de culto, a gente fica com aquela moleza, né, Claudinha? Aquele negócio de sangue, né, Claudinha? Você entendeu, irmãos? Naqueles dias lá, irmãos, a perseguição, Claudinha, nós estamos na bênção. Nós estamos na bênção hoje. Hoje nós podemos, irmã, usar a Bíblia. Vai no país chamado Eritreia, vai na Indonésia, vai na China aí e usa a Bíblia para você ver. A perseguição é grande, irmão. Irmão, você sabe que a Eritreia é um país hoje, atual hoje. Tem um soldado lá, chamado Isaac, que é a organização de Portas Abertas, que defende a fé, diz que ele sofreu, está sofrendo até hoje lá, hoje, atuante. Hoje, no dia de hoje. Sabe por quê, irmão? Porque se converteu ao Senhor. E lá, Manassés, presta atenção. Para ler a Bíblia da Eritreia, pastor Natal, sabe o que faz? Rasga a folha. Porque se pegar ele com a Bíblia assim, já é um chicote. E hoje aqui, nós cristãos no Brasil, temos Bíblia para tudo que é lado. É em cima da estante, é debaixo da estante, é na janela com o Salmo 91 aberto. E não lemos. Você chega na casa do cristão, mas a Bíblia está cheia de poeira lá. Salmo 91 ou 23. E não sabe que o Salmo 91 foi um dos salmos que o diabo usou para afrontar Jesus Cristo. E está o cristão lá no Salmo 91. Quando você lê o Salmo 91, do versículo 11 ali, é o mesmo salmo que o diabo usou para afrontar Jesus Cristo de Nazaré, baseado lá em Mateus capítulo 4. E aos seus anjos dará ordem a teu respeito, não deixará teus pés tocar em pedras. O que o diabo falou? O Salmo 91 para Jesus Cristo. E o crente está lá, lendo o Salmo 91, o próprio salmo que o diabo usou para afrontar Jesus Cristo. Porque se Jesus não tivesse morrido, não, já era nós. Então o diabo não foi bobo. E por que o diabo leu a palavra de Deus para Jesus Cristo? Primeiro,
ele era o querubim da guarda, como diz a Bíblia lá no livro de Ezequiel 28, da guarda, e o único da Bíblia que aparece com o nome de querubim, querubim ungido. Não aparece outro querubim ungido, a não ser ele. Quando Deus fala o jardim do Éden, tira o Adão do jardim do Éden, o que ele põe no jardim dele para guardar o caminho da árvore da vida lá? Do conhecimento lá, que era da árvore lá. Ele coloca quem? Ele não coloca anjo, ele coloca querubim. Da mesma altura. Então, em nome do Senhor, irmãos, nós temos a palavra do Senhor. Vamos a ela, lê a palavra de Deus em casa. Irmão, eu tenho uma preguiça, eu tenho uma canseira. Irmãos, você pode não estar nem com sono. Pega a Bíblia para você ver. Parece que baixa a cabeça assim, um negócio assim, tanto os olhos. O pastor falou isso há uns 20 anos atrás, falou, tá bom. Aí eu fazia uma jarra de café desse tamanho, ó. Quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei a tomar a jarra todinha. Ficava assim, igual aquele desenho do pica-pau, com os olhos assim, estatalados. Entendeu? Entendeu? Sabe por quê? O café combate o sono. Então, encher a pança de café. Por quê, irmãos? Porque quando você lê a palavra, você se edifica. Olha o que está escrito em Romanos 10, 17. Que o que produz a fé é a palavra. A fé, o que produz a fé na sua vida é a palavra. Você pode estar mal abatido. Faça a prova para você ver. Você pode estar abatido como quer que seja. Entre no seu quarto lá e lê a palavra para você ver. Porque ela vai produzindo alimento espiritual na tua vida e na minha vida. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Vou acabar, vou ler a última referência aqui dos irmãos. Capítulo 6 de Efésios, a última referência. Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Então a igreja de Pérgamo, ali na região da Turquia, sofria. É igual a igreja do pastor Natal, a igreja nossa aqui, pastor. Eu sou time aqui. Pastor Natal, quantas vezes você está em casa lá, baqueado, cansado? Não tanto físico, mas psicologicamente, se preocupado. Ele me ligou hoje e falou assim, Mauriano, você vai descer, não foi? Eu falei, vou. Não. Liguei para o Claudemir. Claudemir, você vai? Rapaz, acho que não vou não. Estou de guarda com ele, rapaz. Sai embaixo dessa coberta em nome de Jesus, me ajude. Despertou. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, e um ao outro ajudou, não é isso, dona Cláudia? E a outra, isso o quê? E o seu companheiro disse como, pastor? Esforça-te. Esforça-te, irmão. Meu Claudemir, na verdade, isso eu serei grato, eu falarei. Eu não vou falar na frente de Deus, mas Deus te abençoe muito. Que na viagem pastor sua lá para Pernambuco, esse homem e essa mulher nos ajudaram muito. Essa mulher e esse homem, o Alessandro e a Andréia, não vou me esquecer de vocês, jamais. O que você nos ajudou com aquele carrinho seu lá, da cor de vinho, rapaz. Aleluia. É tão pai, moço. Ele estava enrolado para o carro, fazendo oração. Eu falei, Senhor, você lembra? Você falou assim, Maria, estou preocupado de vender meu carro. Eu, com a minha humildade, eu só reclamei em cima do carro. Eu falei, em nome do Senhor, prepara o comprador. Acho que você não se lembra. Nós tínhamos acabado de chegar na sede. Eu fiz só a em cima do carro. Falei, Senhor, abre as portas de venda para o teu servo. E semana depois estava com ele com um sorriso colgado deste tamanho aqui na cara, assim, ó. Vendi o carro, aleluia. Deus recompensa. O meu cunhado, agora é testemunho, pastor Natal. Meu cunhado ligou naquela vez e deu aquela contribuição para a igreja. O sonho dele é ter uma perua. Rapaz, o menino está assim, ó. Está igual um. Pegou uma perua barata e boa. Ó. Aleluia. Feliz, contente. Onde que recebeu a bênção? Na igrejinha pequena, que algumas vezes a pessoa passa e. Deus está aqui entre nós, irmão. Deus está aqui entre nós, irmão. Louvado o nome do Senhor. Vou ter até um filho agora, aqui da igrejinha aqui, ó, tá vendo? Deus tem preparado, aleluia. Deus tem preparado um filho agora, aleluia. Vamos fazer até um, aleluia, tá vendo aí, irmão? Depois de quase 50 anos de idade, Deus preparou uma bênção, mais um menino para me tirar os cabelos da careca, aleluia. Glória a Deus. Tá vendo, irmão? Mas tira mais o quê? Tira mais o quê? Tirar os cabelos, irmão. Aleluia. Irmão, Deus faz isso. Vamos acabar, eu vou ler aqui para os irmãos, Efésios capítulo 6. Diz assim, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aonde? Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Pois a nossa luta, pois não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade das regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha, os dardos do maligno. O que apaga os dardos do maligno? Vamos descobrir agora. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a Palavra. palavra. Esses dardos inflamados, irmãos, que às vezes inflamam, no desânimo, da desânimo, o que vai apagar ele? É quando você lê a palavra. Você está lá na sua casa, lá, meu irmão angustiado, pega lá a palavra e comece a ler, você vê. Porque os dardos inflamados do maligno vai ser apagado pela palavra. Deus abençoe os irmãos. Ficamos de pé. Vamos fazer oração. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou